Fala, meus queridos orgulhos do Doc, tudo bem? Vambora! TPC ou TRT? Doc de Deus, acabei de hormonizar pesado. Afinal de contas, faça uma TPC ou não? Vamos lá, pessoal. Eu vou estar trazendo um pouquinho para vocês do mix, do que eu faço aqui em consultório e um pouquinho do que a gente vê em relação à literatura. Tratamento pós-ciclo ou tratamento de reposição de testosterona. Qual o caminho para quem está aqui hormonizando? Eu sempre deixo muito isso na mão do paciente. Perfeito? Quando a TPC, que é o tratamento pós-ciclo, ele foi criado com uma ideia simples e maravilhosa, que é arrumar a casinha. Pensa naqueles atletas brucutu, literalmente, bem grande, bem forte, que não tinha muita consciência alimentar, não tinha muita consciência bioquímica, farmacológica, e tomava de tudo e mais um pouco, zaralhava totalmente seu eixo aí do colesterol, por exemplo, zaralhava totalmente seu eixo de hematócrito, ou seja, realmente tinha algumas coisinhas que você tinha que cuidar, senão dava merda, né? Então a TPC ela foi criada literalmente para isso, para arrumar a casinha. Então a ideia de você estar restabelecendo o eixo, para quem não entende muito bem disso, imagina que você tem, sei lá, 500 de testosterona aí. Então, o teu corpo ele já te conduz a produzir 500 de testosterona para você poder ter vida. Então, já é uma produção constante, uma produção diária. Só que quando você começa a colocar testosterona ou algum derivado para dentro, seu organismo entende o quê? Se ele está colocando para dentro, eu não preciso produzir. Daí ele vai lá e bloqueia a sua produção de forma momentânea. Então, quando a pessoa ela está utilizando, ela para de utilizar, ela tende sim a voltar a produzir. Pessoal, quem fala para você que porque eu utilizei uma testosterona e fiquei estéril, não consigo ser pai, não consigo produzir espermatozoide, gente, não tem nada na literatura que mostre isso. E vou te falar, quando envolve hormônios que não tem na literatura, entenda, eles tentaram provar. E se não conseguem provar é porque realmente isso não acontece. Uma hora ou outra vai sim voltar a produzir. Só que aquilo, eles aproveitaram esse tempo para fazer uma TPC, um tratamento pós-ciclo. Fazer o organismo voltar a produzir a testosterona de forma normal, ajustar todo o seu valor bioquímico, ajustar colesterol, ajustar hematócrito. Então eles criaram a metodologia para eles arrumar a casinha. Mas as minhas bênçãos, meus pacientes que sentam aqui, eles sempre vão ter a base da longevidade. Então não tem como eu, Dr. Moisés, hormonizar sem controlar o colesterol. Não tem como eu hormonizar sem controlar a vitamina. Não tem como eu hormonizar sem estar controlando o hematócrito. Então aquilo, pessoal, eu já faço uma limpeza da casa, eu já arrumo tudo, eu não deixo literalmente desajustar. Deu para entender? Então, quando o meu paciente ele está hormonizando, ele vai finalizar um protocolo hormonal, porque ele tem tempo, uma média de 2 a 3 meses, 2 meses para a grande maioria, 3 em alguns casos específicos. Ele finaliza, ele literalmente tem 2 caminhos, ou a TPC ou a TRT. A TPC eu deixo muito para os pacientes que não querem mais usar hormônio. Doutor, eu fiz, usei, porra, maneiro, mas não quero mais. Ou doutor, eu quero ser pai, enfim, tem algum porquê. E a TRT eu deixo para a grande maioria que não quer literalmente parar de hormonizar, não quer voltar ao seu eixo natural. Doutor, mas qual a grande diferença de uma TRT para um ciclo, por exemplo? Os dois não vão estar hormonizando? Quantidade. Quer ver um exemplo? Qual o mínimo hoje de você estar utilizando de testosterona? Um exemplo, uma Durateston, 1 por semana, beleza? 1 por semana, uma testosterona por semana. Quando a gente fala de um TRT, a gente fala de uma a cada 14 dias. Uma a cada 15 dias, uma a cada 21 dias, dependendo muito de como é o eixo hormonal dessa pessoa. Então a pessoa para de estar utilizando 1 por semana, por exemplo, 2 ou até uma testosterona junto com um derivado e começa a usar uma a cada 15 dias, uma a cada 21. Seja ele para fazer um outro protocolo hormonal, experimentar, ou seja ele a nível de longevidade. Às vezes a gente está falando de um paciente que já está tratando o hipogonadismo, às vezes a gente está falando de um paciente que está em um eixo de longevidade, enfim, cada caso é um caso, é meio complexo entrar isso. Mas temos aqui 2 caminhos e quem acaba escolhendo é o paciente junto, óbvio, com o profissional que está o acompanhando. Porque tem médico que faz questão de fazer uma TPC. E tem médico, assim como eu, que deixa o paciente estar escolhendo. Doutor, e em relação à segurança, gente? Tudo tem risco. Mas quando você faz com um bom médico que tem um bom senso, a diferença é um absurdo. Perfeito? Afinal de contas, você aí, já fez uma TPC, já fez uma TRT, é mais a favor de um, é mais a favor do outro, tem alguma dúvida? Coloca nos comentários que eu e minha equipe vamos estar tirando para vocês. Perfeito? Aquele abraço.